Você já percebeu que parece que alguns líderes conseguem inspirar as pessoas e outros, apesar de terem o mesmo recurso, às vezes mais recursos até, parece que não conseguem? Qual que é a diferença entre um líder que consegue inspirar os seus liderados e um líder que não consegue? O que a gente conseguiria aprender se a gente observar de perto os princípios de liderança dos líderes que ao longo de muito tempo têm inspirado pessoas? E como que nós podemos nos tornar líderes mais inspiradores? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Convido você a ficar comigo. Vamos aprender juntos. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, pastorzão, pastora, você líder de ministério, seja muito bem-vindo ao primeiro canal de liderança pastoral do Brasil. Uma alegria ter você por aqui. Meu nome é André Vargas. Nós cremos que liderança é um dom dado por Deus para transformar realidades, possibilitar o impossível e inspirar, que é a nossa palavra de hoje, inspirar a próxima geração. Nós existimos para que você, pastor, você pastora, você líder de ministério, você que talvez não é líder ainda, mas é interessado no assunto de liderança dentro do contexto de igreja, para que você seja cada vez mais eficaz e que o reino possa crescer cada vez mais através de você. A nossa conversa hoje é sobre como nós podemos inspirar os nossos liderados, como nós podemos crescer e ser o tipo de líder que inspira, como nós podemos comunicar aquilo que Deus colocou no nosso coração de forma inspiradora. Eu quero passar para você que a conversa de hoje, o tema de hoje é extraída de um livro. Eu vou dar alguns princípios desse livro aqui. Se você se interessar por descobrir mais a respeito disso, se você quiser aprofundar o seu entendimento a respeito desse assunto, eu vou incentivar você a ir e comprar o livro. Não é de um autor cristão, mas é um dos grandes autores a respeito de liderança hoje no mundo. O nome dele é Simon Sinek. O livro dele é Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê. E nós vamos falar já um pouquinho mais a respeito desse tema. Mas voltando ao nosso assunto, você já percebeu que parece que tem alguns líderes que conseguem inspirar e outros que não conseguem com os mesmos recursos inspirar? Nesse livro que eu acabei de citar para você, o autor e líder Simon Sinek, ele fala a respeito de um estudo que ele fez de grandes homens e mulheres, líderes que têm inspirado gerações ao longo dos anos. Desde líderes dentro de vendas e marketing, líderes de direitos civis, líderes de várias áreas diferentes da sociedade, que ao longo dos anos têm conseguido inspirar de forma extraordinária as pessoas que o seguiam. E esses líderes tinham algo em comum, eles seguiam não porque eram obrigados a seguir, mas existia algo dentro deles que acreditava naquilo, que parecia que havia uma motivação interior para seguir aquele líder. E ele escreve um livro a respeito disso, interessantíssimo, vale a pena você pegar o livro, ou você pode também procurar no YouTube, aqui você pode procurar o tema Comece pelo Porquê, e provavelmente você vai ver um pequeno vídeo que também fala a respeito desse assunto do autor Simon Sinek. Mas muito interessante o que ele traz nesse entendimento, nesse livro, o entendimento que ele traz. Ele deu o nome para o livro Comece pelo Porquê, porque o que ele tem descoberto é que a grande maioria dos líderes inspiradores começam a sua fala, começam a sua motivação, sempre voltam a conversa para o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E ele faz um gráfico que eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito daquilo que a gente comunica e como nós comunicamos como líderes. E ele explica o seguinte, que todos nós começamos a nossa comunicação com o quê? O que nós fazemos. Depois,
como nós fazemos o que nós fazemos. É o segundo nível ali, se você for pensando, né, de fora para dentro, começa com o que, depois o como, e por último, no centro de todas as coisas, está uma comunicação, que é a comunicação chave para nós hoje. É aquilo que a gente comunica do porquê nós fazemos o que nós fazemos. O que o autor Simon Sinek descobriu é o seguinte, que muitos dos líderes, a maioria dos líderes que são líderes inspiradores, eles sempre voltam e focam no porquê nós estamos fazendo o que nós fazemos. Eles não se atêm ao o que nós fazemos, nem como nós fazemos, mas por que nós fazemos. Eles começam pelo porquê, nunca pelo o que nós fazemos. Eles começam com a razão, com a filosofia, com o motivo pelo qual aquilo é feito e depois descrevem o que será feito e por que vai ser feito daquela forma. E a grande maioria dos líderes que não conseguem inspirar, grande maioria das empresas que têm às vezes até um produto bom, mas não conseguem vender o produto, começam com o quê? O que é esse produto? Olha, eu tenho aqui para você, eu tenho um livro. Esse é um livro, é para você ler e aprender. Isso não inspira muita gente. Mas quando você começa com o porquê, você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer crescer como homem, mulher de Deus? Você quer crescer como pastor? Você quer liderar uma família abençoada, uma igreja abençoadora? Se você quer fazer isso, eu tenho algo para te ajudar. É um livro A, B ou C. Eu estou pegando um livro qualquer aqui da minha mesa, tá? Mas você vê a diferença no que eu estou falando? Olha, eu tenho um livro para você aprender novas coisas. Diferente de, você quer ser um líder inspirador? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser um pastor que motiva pessoas? Você quer ser um pastor que lidera uma igreja que é relevante na sua comunidade? Ah, você quer? Esse é o porquê. Agora deixa eu te dizer o quê. Eu tenho um livro aqui para recomendar para você. Você está vendo a diferença? Líderes inspiradores começam com o porquê. Por que a gente vai fazer o que a gente faz? Antes de falar sobre o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer, você precisa falar sobre o porquê você está fazendo. A grande maioria dos líderes que inspiram começam com o porquê, daí o como e terminam com o quê. Agora, os líderes que fazem isso no inverso, normalmente são os líderes que não conseguem inspirar. Eles começam com o que nós vamos fazer, depois como nós vamos fazer, e às vezes, quando lembram, talvez se lembravam falar sobre o porquê estão fazendo. Trazendo isso um pouquinho para a nossa realidade de igreja, eu quero dar um exemplo para você muito prático. Quem sabe você vai se encontrar nesse exemplo que eu vou te dar aqui. Muitas vezes nós recrutamos voluntários falando mais ou menos assim: gente, nós precisamos de voluntários no Ministério Infantil. Vem cá, isso te inspira quando você ouve isso do púlpito? Gente, nós precisamos de voluntários no Ministério Infantil. O que você está chamando, o que você está convidando, o que você está fazendo é falando, gente, falta voluntário, tem vagas para serem preenchidas. Eu não quero ser um preenchedor de vagas. Isso não me inspira. E aí você fala do púlpito, aí você cobra as pessoas, porque tem vagas que precisam ser preenchidas e ninguém está se levantando. É você que não está inspirando, pastorzão, pastora, líder de ministério. Eu me recordo até hoje do dia em que o pastor de crianças veio me recrutar para um evento de criança, ia durar uma semana toda, era como se fosse uma escola bíblica de férias para crianças. Ele veio me recrutar. Sabe como que ele começou a conversar? Ele falou assim: André, você gostaria de fazer um impacto na vida de crianças que pode durar por toda a vida delas? André, você gostaria de fazer um impacto na vida de crianças que pode durar por toda a vida delas? Poxa, quem não quer? Claro que eu quero. Ele começou com o porquê. Ele falou, então, nós temos uma escola bíblica de férias, nós estamos preparando para esse ano, daqui um mês, daqui 2 meses. E eu quero convidar você
a fazer parte de uma equipe que vai abençoar, que vai orar, que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Nós cremos que crianças vão aceitar Jesus, nós cremos que crianças vão tomar decisões, nós cremos que crianças vão ficar longe das ruas, nós cremos que crianças vão ser impactadas e que a futura geração de líderes vai sair desse acampamento. Eu quero convidar você para fazer parte disso, servindo conosco no acampamento. Você está vendo a diferença? Ele começou com o porquê. Cara, porque nós queremos impactar a vida de crianças, nós queremos deixar uma marca maravilhosa no coração de crianças e para isso nós fazemos um acampamento e por isso eu quero convidar você a servir no acampamento. Olha a diferença, se eu chego e falo, ei, você quer servir no acampamento de crianças? Quero não. Honestamente, quero não. Ficar uma semana acampado com um monte de crianças, 4 crianças dentro de uma cabana junto comigo, eu tendo que apartar a briga, eu tendo que ajudar a criança que está com medo do escuro à noite, eu tendo que comer, sei lá o que as crianças vão comer lá na cantina, no refeitório das crianças, eu tendo que ouvir aquela barulheira toda. Não quero não. Agora, quando você começa dizendo, você quer inspirar crianças e transformar crianças para o futuro, levantando a nova geração de líderes, poxa, aí eu quero. Quando a gente começa pelo porquê, a gente tem uma eficácia muito maior de inspirar as pessoas. Por favor, não entenda aqui que eu estou ensinando um método de manipulação de pessoas. Não é esse o intuito. Sabe qual que é o problema para nós, pastores, pastoras e líderes? Muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente esquece por que a gente está fazendo. Nós temos tantos eventos para cumprir, tantas tarefas para a gente realizar que a gente esquece para nós e para os outros por que nós fazemos o que nós fazemos. E a gente entra num ciclo vicioso, numa corrida, onde a gente só está procurando o próximo voluntário e tentando sanar a próxima necessidade e fazer o próximo culto, a gente nem lembra mais por que a gente faz o que a gente faz. Eu quero te convidar, não só na sua comunicação com seus líderes, mas quem sabe para você. Quem sabe para você de novo inspirar o seu próprio coração para o ministério. Comece com o porquê. Ei, pastor, pastora, por que Deus te chamou? O que foi lá atrás que te inspirou a você fazer o que você está fazendo hoje? Qual foi a necessidade que você falou, cara, eu vou sanar isso? Qual foi o problema que você viu que você falou, eu vou ser solução para esse problema? Qual foi a pessoa ou a dificuldade que te inspirou a você fazer o que você faz? Comece de novo para você com o porquê. E daí lidere as suas pessoas a partir do porquê. Comece com o porquê e não com o quê. Gostaria que você pensasse comigo um pouquinho sobre o nosso contexto de igreja, para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais a respeito desse conceito. A grande maioria das nossas igrejas tem uma placa lá fora na rua que diz normalmente o quê? Normalmente na nossa placa está lá: cultos na terça-feira, culto disso, culto daquilo, terça, quarta, sexta-feira, cultos e eventos e informações. Quantas das nossas placas dizem por que nós existimos? Grande maioria das nossas placas dizem o quê? E aí passa uma pessoa que não tem interesse nenhum em igreja, vê lá, igreja fulano de tal, culto terça, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, de madrugada, a hora que for. Isso não é inspirador de forma alguma. Isso não inspira ninguém. Isso trouxe a informação do que você faz. Você faz cultos na terça, na quinta, no sábado, no domingo e assim por diante. Parabéns para você. Mas por que você faz o que você faz? O que está por trás? O que motiva? O que inspira? O culto é simplesmente o resultado de uma visão. Existe algo que motiva você a fazer o culto. E é isso que está no cerne da nossa comunicação inspiradora. O porquê que a gente faz o que a gente faz. Aproximadamente 2 anos eu tentei sintetizar para a nossa igreja aqui uma frase de missão. Não é nada, a gente não está falando nada muito diferente do que a nossa missão. E eu tentei sintetizar de uma forma simples, uma forma inspiradora e uma forma até fácil de lembrar. E nós temos isso como lema, como frase inspiradora para a nossa igreja hoje. E algo que nos traz de volta para o porquê nós fazemos. Aqui na nossa igreja a gente diz que nós existimos por causa de 3 coisas. Nós existimos para alcançar o perdido, equipar o convertido
e tornar Jesus conhecido. Alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. E sempre a gente volta para esse tipo de comunicação. Nós fizemos camisetas, eu tenho várias aqui escritas: alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. É isso que nós fazemos. Nós também fazemos cultos no sábado e no domingo. Mas nós fazemos cultos para quê? Por quê? Para alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Nós também temos um departamento de assistência social. Nós fazemos isso para quê? Para alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. Nós também temos um ministério infantil, ministério de jovem, ministério assim por diante. Por que a gente faz isso? Para alcançar o perdido, para equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. Diferente de outros líderes que não inspiram, você pastor, você pastora, você líder de ministério, você precisa começar com o porquê. Por que a gente faz o que a gente faz? Não é, a gente não existe para fazer encontro de casais, se você é líder de ministério de casamento, de casais. Nós existimos, cara, para criar um ambiente saudável dentro dos lares que criam crianças saudáveis, para impactar as novas gerações, para criar uma base sólida para as nossas famílias. Você tem que chegar no porquê você faz e você precisa comunicar repetidamente o porquê você faz o que você faz. Por que você faz o que você faz? Grandes empresas, grandes marcas não inspiram o que é o produto que elas vendem ou que elas produzem, mas inspiram o porquê aquele produto é relevante. Grandes líderes não pedem somente que você ajude a cumprir uma agenda, fazer uma tarefa, realizar um culto ou, pior ainda, preencher uma vaga. Os líderes mais inspiradores sempre lembram as pessoas e sempre começam a sua comunicação no porquê. Por que nós fazemos o que nós estamos fazendo? Aqui na nossa igreja, nós muitas vezes já fizemos algumas campanhas de arrecadação financeira para nosso recurso para a gente construir o prédio, para nós melhorarmos o nosso prédio, construirmos novas etapas do prédio à medida que a igreja vai crescendo. Sempre na minha comunicação, eu começo falando a respeito de prédios. Primeiro, que prédios são somente ferramentas. Prédios são somente ferramentas, o importante é pessoas, nós estamos atrás de pessoas. Segundo, que a campanha de arrecadação financeira não é uma campanha primeiramente financeira, é uma campanha de fé, de crescimento espiritual, de fé, de passos de fé, de audácia, de generosidade, de desenvolvimento da nossa capacidade de sermos parceiros com Deus daquilo que Deus quer fazer. E depois de passar essa visão, depois de passar o porquê, por causa de pessoas, isso tem a ver mais com crescimento espiritual do que com crescimento financeiro. A gente então lança a campanha de recursos financeiros. Diferente de você chegar e falar: nós precisamos de, vou jogar um número aleatório, precisamos de 100 mil para construir nosso prédio. Uma coisa é você falar: nós precisamos de 100 mil para construir nosso prédio. Outra coisa é você falar: gente, nós queremos alcançar a nossa cidade. Nós queremos tomar passos de fé como igreja. Nós queremos ver Deus prover no meio do nosso empenho, no meio da nossa fé. Nós queremos ver milagres. Nós queremos expandir o reino na nossa cidade. Por isso, nós vamos arrecadar 100 mil reais para construir um prédio. Você entende a diferença? Eu gosto muito de uma história que eu ouvi muito tempo atrás. Eu não sei ainda se... eu não sei nem te dizer de onde que eu ouvi essa história, mas é uma história muito interessante, que diz que tinha 2 pedreiros trabalhando numa igreja, uma catedral que estava sendo construída. E alguém passou na obra ali, na construção, estava sendo construída, ainda sendo levantados os muros, e perguntou para um dos pedreiros, falou assim: seu João, vamos dizer que era o seu João, o que o senhor está fazendo? E esse pedreiro falou: estou levantando uma parede. Estou levantando uma parede. Já ele passou por um outro pedreiro mais à frente e perguntou para esse outro pedreiro: o que o senhor está fazendo? E a resposta dele, que estava fazendo a mesma coisa, os dois eram pedreiros, os dois estavam colocando tijolos, levantando estrutura. O outro pedreiro falou: eu não estou levantando uma parede, eu estou construindo uma catedral. Eu não estou levantando uma parede, eu estou construindo uma catedral.
Qual que é a diferença entre os dois pedreiros que estavam fazendo a mesma coisa? Um deles sabia somente o quê? Estou levantando uma parede, é isso que eu estou fazendo. O outro entendia por quê. Ele também estava levantando uma parede, mas ele sabia que essa parede fazia parte de uma catedral. Então ele estava fazendo a mesma ação, mas ele tinha um porquê muito maior. Ele trabalhava de forma muito mais inspirada e muito mais inspiradora, porque ele lembrava do porquê, ou ele sabia o porquê. Pastor, vamos ser bem honestos, vamos ser bem verdadeiros? Muitas vezes nós estamos numa correria tão grande que nós precisamos começar por nós, lembrando por que você faz o que você faz. O que é que te inspirou a você fazer o que você faz hoje? O que te levou a ser pastor de igreja? Quais eram as necessidades que você queria suprir? E talvez você precise tirar um tempo para você voltar diante de Deus por um tempo com papel e caneta e voltar para o seu porquê. Voltar para o porquê do seu ministério, do seu chamado, do seu departamento, se você é líder de departamento, e você voltar para o porquê. E você talvez escrever isso, talvez até pegar uma frase que seja fácil de você replicar, de você memorizar, talvez imprimir camisetas de novo, não faz mal. Volte para o porquê, comece com o porquê, não comunique o que a sua igreja faz, nem o que o seu ministério faz, sem passar pelo porquê. Grandes líderes que inspiram pessoas começam pelo porquê. Não se permita comunicar algo que está acontecendo no seu ministério sem você lembrar o porquê que você está fazendo, sem você lembrar os seus liderados, por que nós fazemos o que nós fazemos aqui. Quando eu abri a nossa fala hoje, eu falei para você que esse canal é o primeiro canal de liderança pastoral do Brasil, onde nós cremos que liderança é um dom dado por Deus para transformar realidades e possibilitar o impossível e inspirar a próxima geração. E que nós existimos para que você, pastor, você pastora, você líder, seja cada vez mais eficaz e que o reino cresça através de você. O que eu estou fazendo quando eu falo isso contigo na abertura do nosso canal? Eu estou te falando o porquê de eu fazer vídeos. Eu não faço vídeos. O vídeo é uma das coisas que a gente faz, mas para inspirar você, para que o reino cresça através de você, para trocar ideias com você, para a gente poder crescer juntos, para a gente poder melhorar, para que o reino de Deus cresça através da minha vida e da sua vida. E por causa disso, por causa dessa visão, eu faço vídeos também, e respondo e-mails também, e respondo comentários na minha página também, e tem pessoas que me seguem no Instagram também, e eu leio livros também. Tudo isso faz parte de uma visão maior, de uma visão central. O porquê que eu existo, por que eu estou aqui, por que esse canal existe. Por que você existe? Por que você faz o que você faz? Eu quero te inspirar hoje a você aplicar isso que a gente está conversando hoje. Eu gostaria de te convidar a você parar um tempo para você pensar a respeito disso. Por que você faz o que você faz? Pare, tire tempo, anote, volte lá atrás, relembre, chore se for necessário. Relembre o que te levou a abrir a sua igreja, se você abriu a igreja. A assumir essa igreja, se você assumiu essa igreja, a você assumir esse ministério, começar esse ministério. Qual era a necessidade que você queria sanar? Volte para o seu porquê. Talvez você assumiu uma coisa porque alguém te pediu e você nunca parou para pensar no porquê. Talvez a necessidade que te passaram é porque precisa de alguém. Porque não tem voluntário, porque vai ficar sem, porque é você que precisa fazer. E talvez ninguém te inspirou com um porquê que realmente é central e é inspirador. Talvez você precise encontrar pela primeira vez o porquê do seu ministério, o porquê do seu departamento. Mas você pode fazer isso. Pare, tire tempo, ore, coloque-se diante de Deus, leve papel e caneta para você anotar as coisas que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E volte ao centro do porquê você faz o que você faz. E aí, quando você for falar sobre o seu ministério, não fale sobre o jantar de casais que você vai fazer. Tudo bem, faça jantar de casais, não tem problema. Fale sobre o porquê. Fale sobre a necessidade de termos casamentos saudáveis. Fale sobre o bombardeio da sociedade que precisa ser balanceado com visão bíblica de casamento.
Fale sobre a bênção que é ter um casal estruturado debaixo das ordenanças e da bênção de Deus. Fale da bênção que é você ser um exemplo de casal e você poder inspirar outros casais. Fale do porquê e depois fale que vai ter um jantar de casais e que pessoas podem vir também se eles assim quiserem. Então pare, pense a respeito disso, anote, imprima a camiseta se for necessário, coloque algo impresso num lugar onde você possa ver, para que você sempre volte para o porquê você faz o que você faz e que você possa também liderar os seus liderados, sempre lembrando o porquê eles fazem o que eles fazem, por que eles são professores do Ministério Infantil, por que o louvor lidera o louvor da sua igreja, por que pessoas estão na porta da sua igreja recebendo pessoas. Aqui é porque nós queremos alcançar o perdido, nós queremos equipar o convertido e nós queremos tornar Jesus conhecido. E tudo que a gente faz aponta para esse porquê. Que você possa encontrar o seu porquê também e ser inspirador à medida que você lidera as suas pessoas aí, a sua equipe aí, a sua igreja. Pastorzão, se você tem alguma pergunta a respeito desse assunto ou a respeito de qualquer outro assunto de liderança, eu gostaria demais de ouvir de você, de verdade. E eu tenho aqui embaixo as minhas informações de redes sociais, de e-mail, para você poder mandar a sua pergunta. Se você mandar para mim um e-mail aqui, ou se você entrar em contato comigo via redes sociais, eu vou te responder. E quem sabe a pergunta que você faça seja uma inspiração para mim, para que eu possa preparar conteúdo em cima da sua pergunta, tá bom? Quero lembrar você também que no site aqui, o avargas.com.br, nós temos alguns materiais para download que estão linkados com outros vídeos do nosso canal. Então, se você está chegando agora no nosso canal, você não viu todos os vídeos, dá uma olhadinha lá no site, você vai ver alguns downloads, algumas coisas estão linkadas aos vídeos e algumas coisas bem importantes para você, ferramentas para te ajudar a ser melhor naquilo que você faz aí, tá bom? Se você achou esse conteúdo útil, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Quem sabe você comprar o livro, Comece com o Porquê, do Simon Sinek, e você pode também já dar um joinha e se inscrever aqui no seu canal. Se você comentar, se você compartilhar, se você se inscrever, tudo isso ajuda o nosso canal a se tornar mais conhecido e a gente alcançar mais pessoas também com esse conteúdo. É uma forma prática de você participar comigo daquilo que eu estou fazendo aqui, se você encaminhar, se você discutir com o seu grupo de liderança, se você der o seu joinha e assim por diante. Lembre-se, pastorzão, que liderança importa. Por quê? Porque quando o líder melhora, todo mundo melhora. Quando o líder melhora, todo mundo melhora. E eu quero incentivar você a continuar crescendo junto com a gente todas as semanas, quintas-feiras à noite, às 20 horas aqui no canal A Estreia. E se você não pode assistir nesse horário, você pode pegar em qualquer outro momento, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Comece com o porquê, que Deus possa te usar, te inspirar e te usar também para inspirar novas pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.